Os ministérios da Fazenda e Planejamento anunciaram ontem o bloqueio de 15 bilhões de reais no orçamento federal para cumprir as regras do arcabouço fiscal. As contas deste ano devem fechar com quase 29 bilhões de reais de déficit, que está exatamente no limite permitido pela lei. Ainda não é possível saber as áreas e os ministérios mais afetados pelo congelamento de gastos. O relatório de avaliação de receitas e despesas públicas revelou um rombo nas contas públicas de 32,6 bilhões de reais, o equivalente a 0,3% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas do país. Desse bloqueio, 11,2 bilhões de reais visam cobrir os aumentos na previdência social, enquanto 3,8 bilhões se devem à baixa arrecadação federal. O governo busca reduzir o déficit para 28,8 bilhões de reais, valor alinhado à meta de zerar o rombo em 2024. O decreto detalhando quais ministérios vão ter seus recursos limitados vai ser publicado no dia 30 de julho. Vamos convocar o Miguel Daúde, né, para comentar esse tema, Daúde, porque de um lado a notícia parece positiva, né? Porque lá em casa, por exemplo, quando a conta está negativa, eu tenho que cortar gastos, né? Por outro lado, a gente quer saber quais são as áreas mais prováveis que serão afetadas. Será que o agro estará incluído entre elas? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, eu tenho pena, né, de você sentado em frente tenho pena das pessoas que serão afetadas pelas consequências do corte de gastos, né, na sua casa. Você está ali avaliando o que eu vou cortar. E realmente alguém vai ficar insatisfeito. E o governo é assim também, né? O governo tem um arcabouço fiscal. E esse arcabouço ele tem uma margem, né, que você pode ter de déficit, que é 0,25, que no momento o corte ele se deve exatamente a você o governo está ficando dentro dessa margem de déficit para 2024, mas isso não para aí, isso vai mais para frente, né? Então ele anunciou esse corte, né, em função da Previdência, está com uma evolução muito grande, principalmente do benefício de prestação continuada, que são aqueles pessoas de idades pobres que recebem um benefício, e também quase 4 bilhões seriam feito um ajuste por ministérios, e que a ministra Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, que tem essa atribuição, disse que a semana que vem ela vai anunciar quais seriam os ministérios. Mas vamos lá. O que nós percebemos e observamos nos últimos tempos é que, claramente, o Ministério da Agricultura ele tem uma dependência brutal do Ministério da Economia, né? O ministro Fávaro, ele assim, não questiona muito os cortes que o Ministério sofre. Portanto, nós temos demandas que precisam ser atendidas. A questão do seguro rural, né? O Rio Grande do Sul, a gente viu aí no anúncio de uma matéria de que boa parte das medidas que foram prometidas para o Rio Grande do Sul não foram atendidas. Semana passada era para ser assinada uma medida provisória que ajudaria o equacionamento das dívidas e até um determinado limite o perdão da dívida dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, que também não foi assinado, está prometido para este mês, né, para essa semana, ainda este mês. Só que a gente percebe que vai haver, sem dúvida nenhuma, um corte nas verbas do Ministério da Agricultura. Evidentemente, os produtores serão penalizados com essa decisão. Ô, Daúde, Em resumo, é isso, Pedro. deixa, Você tem hoje. deixa, eu só, Hoje eu tava... deixa eu só lembrar uma coisa aqui que me ocorreu, que acho que vale a pena citar nesse comentário. Indiretamente, o agro já ajudou o governo a, pelo menos, economizar 7 bilhões de reais, né? Quando pressionou o governo para evitar aquele malfadado leilão do arroz. Você imagina se tivessem feito aquele leilão do arroz, hoje o governo teria 7 bilhões a menos, né? No caixa. Quer dizer... Exatamente. E o governo não está preocupado com isso, né? O governo ele está preocupado em ficar bem na fita, né? Ele administra o país mais visando
a questão eleitoral do que a questão estrutural do Brasil. Hoje vocês podem acompanhar, o Fundo Monetário Internacional lançou um relatório, divulgou um relatório. Olha só, Petro, esse relatório do Fundo Monetário Internacional. Uma avaliação entre 170 países do planeta Terra, que o Brasil está entre os 20 piores países em investimento. E investimento significa o quê? Crescimento. Crescimento significa renda, geração de impostos, né? Mais empregos. Ocorre que o Brasil não tem taxa de poupança. O que seria a taxa de poupança preponderantemente do Brasil? Seria o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Mas o governo não tem como gastar. Quem está gastando é a população. Só que a população está gastando por endividamento, por crédito. Então, se nós somos um dos 20 países, um dos 20 piores países no mundo, no planeta Terra, com investimento, você imagina o que está ocorrendo nessa questão de você ter que cortar gasto, né? O que você vai cortar mais? Você vai cortar mais investimento, porque 93% da nossa arrecadação é destinada ao sustento da máquina pública. E os parlamentares estão fazendo o quê? Estão salvando deles. Não existe um projeto. Mas nós aprovamos a reforma tributária. Sim, mas ela vai começar a ter efeito em anos, em uma década. E o que precisa para agora? Cortar despesa. Mas aí, deputado, ele quer criticar, mas não quer cortar. O governo quer gastar para ficar bem na fita. Então, como é que nós podemos, né, acreditar de que o agronegócio brasileiro, que é o que traz rentabilidade, que é o que traz dólares, a balança comercial hoje, 90% do superávit da balança comercial se deve ao agronegócio. Sem dúvida. A balança do agro, ela cobre o déficit da indústria. Agora, como é que nós vamos fazer? Vamos ser penalizados. Então é isso que a gente reclama. É impossível acabar com essa mediocridade e pensarmos no Brasil e não pensarmos de um lado e do outro. Fica essa polarização que acaba cegando a capacidade e a visão dos responsáveis por esse país, que é o executivo e o legislativo, para fazer um projeto para esse país. Eu estou cansado de dizer isso. Eu sou muito criticado. Às vezes as pessoas não entendem o que eu estou dizendo, porque eu, desde o primeiro momento, eu sempre fui patriota. Eu quero ver o meu país bem. A população do meu país poder ir para a escola, poder ter saúde, poder ter infraestrutura, é isso que eu quero. Agora, tem lá gestores, tanto no legislativo e no executivo, que não estão preocupados com isso. Está aí o resultado. É verdade, Daudi. Alcançando a 20ª posição pior de investimento no planeta Terra. Então, olha, nós precisamos ter vergonha na cara, nós precisamos ter coragem de assumir um papel independente do que pensa A, do que pensa B. Perfeito. O Brasil vem em primeiro lugar, é a prioridade. Agora, infelizmente, nós não temos políticos capazes de entender essa realidade. E vamos continuar assim por muito tempo, pretendendo ser o país do futuro que nunca vai chegar. É isso aí. Daudi, obrigado. Uma boa noite para você. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã, Pedro.